Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Participe do grupo no Telegram, onde você pode adquirir vários audiolivros que só tem disponíveis lá no Telegram. O link estará aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Tenha uma ótima experiência literária. Capítulo 31. Bem, por um lado, pelo menos o mapa de Rolf funcionava. Fora a ideia de Rowan, na verdade, e ela talvez tivesse se sentido levemente culpada por ter permitido que a Edion e Lissandra acreditassem que o Lorde Pirata só fora atrás do amuleto de Orinte, mas, pelo menos, agora sabia que o mapa profano funcionava e que Rolf estava de fato vivendo com pavor de que os Valg retornassem ao porto. Ailyn se perguntou o que o capitão tinha achado daquilo, o que o mapa mostrava sobre as chaves de Wyrd, se revelara a diferença entre ela e os anéis de pedra de Wyrd, com os quais os homens de Rolf foram escravizados. Qualquer que fosse o motivo, ele tinha enviado a atendente do bar para ver se havia alguma pista dos Valg, sem perceber que Rowan tinha escolhido o beco sem saída para se certificar de que apenas alguém enviado por Rolf pudesse se aventurar tão profundamente. E como Ailyn não tinha dúvida alguma de que a Edion e Lissandra haviam passado despercebidos pelas ruas, bem, pelo menos aquela parte da noite dera certo. Quanto ao resto, acabava de passar da meia-noite quando Ailyn se perguntou como ela e Rowan possivelmente voltariam à normalidade se sobrevivessem àquela guerra. Se havia um dia em que não seria fácil saltar por telhados como se fossem pedras em um rio, ou invadir o quarto de alguém e segurar uma lâmina contra o pescoço do ocupante. Eles fizeram as duas primeiras dentro de 15 minutos. E ao encontrar Gavriel e Fenris à espera, no quarto compartilhado na estalagem Dragão Marinho, Ailyn supôs que não precisaria se incomodar com a terceira, mesmo que ela e Rowan mantivessem as mãos ao alcance casual das adagas, enquanto se recostavam à parede ao lado da janela que fora fechada. Eles tinham destrancado com o vento do guerreiro, mas uma vela se acendeu no momento em que a janela se abriu. Dois guerreiros féricos de expressões petrificadas surgiram, ambos vestidos e armados. Poderiam ter usado a porta, comentou Fenris, de braços cruzados, um pouco casual demais. Por que fazer isso quando uma entrada dramática é tão mais divertida? Replicou Ailyn. O lindo rosto de Fenris se contorceu com divertimento que não alcançou os olhos cor de ônix. Que pena seria se você perdesse isso. Ailyn sorriu para ele sorriu para Ailyn. Mas, na verdade, os sorrisos eram menos sorrisos e mais uma exposição de dentes. A jovem riu com escárnio. Vocês dois parecem ter aproveitado o verão em Doranelle. Como está a doce tia Maeve? As mãos tatuadas de Gavriel se fecharam em punhos. Você me nega o direito de ver meu filho e, no entanto, invade nosso quarto na calada da noite para exigir que passemos informações sobre nossa rainha com quem temos um juramento de sangue. Eu não neguei nada a você, gatinho. Fenris soltou o que podia ter sido uma gargalhada. A decisão é de seu filho, não minha. Não tenho tempo suficiente para supervisionar isso nem para me importar. Mentiras. Deve ser difícil encontrar tempo para se importar com alguma coisa, interrompeu Fenris, quando se está diante de uma vida mortal. Um olhar malicioso para Rowan. Ou ela em breve vai estabilizar. Ah, como era desgraçado, um desgraçado amargo e grosseiro. O lado cômico do mau humor emburrado de Lorcan. Maeve certamente tinha um tipo. O rosto de Rowan não revelou nada. A questão da estabilização de Ailyn não é de sua conta. Não é? Saber se ela é imortal muda as coisas? Muitas coisas. Fenris, advertiu Gavriel. Ailyn sabia bastante sobre aquilo,
a transição pela qual féricos de sangue puro e alguns semiféricos passavam quando os corpos congelavam na juventude imortal. Era um processo árduo. Os corpos e a magia precisavam de meses para se ajustar ao súbito congelamento e ao reordenamento de processos de envelhecimento. Alguns féricos não tinham nenhum controle sobre seu poder. Alguns ou perdiam por completo durante o tempo que levava para se estabilizarem. E, quanto aos semiféricos, alguns poderiam viver mais, alguns poderiam ter verdadeiro dom imortal entregue a eles, como Lorcan e possivelmente a Edion. Descobririam nos próximos anos se ele puxaria a mãe ou o macho sentado diante de Aelin no quarto, se sobrevivessem à guerra. E, quanto a ela, não se permitia pensar nisso, precisamente pelos motivos que Fenris alegara. Não vejo o que mudaria, retrucou a jovem. Já existe uma rainha imortal. Certamente uma segunda não seria nada novo. E você vai distribuir juramentos de sangue entre machos que achar atraentes, ou será apenas Winterton a seu lado? Aelin conseguia sentir a agressão que começava a escorrer de Rowan e estava meio tentada a grunhir. São seus amigos, lide com eles. Mas ele se manteve calado, contendo-se quando a jovem falou. Não parecia nem de longe tão interessado em mim naquele dia em defesa nebulosa. Confie em mim, ele estava, murmurou Gavriel. Aelin ergueu uma sobrancelha enquanto Fenris lançou ao companheiro um olhar que prometia uma morte lenta. Foi Fenris quem se voluntariou para treiná-la quando Maeve nos contou que viria a Wendling, explicou Rowan. Ah, foi mesmo? Interessante. Por quê? Rowan abriu a boca, mas Fenris o interrompeu. Teria me tirado de Dona Nelly e provavelmente teríamos nos divertido bem mais. Na verdade, sei como Winterton pode ser babaca quando se trata de treinamento. Vocês dois teriam ficado naquele telhado em Verese e bebido até morrer, comentou Rowan. E quanto ao treinamento, está vivo hoje por causa daquele treinamento, menino. Fenris revirou os olhos. Mais jovem, percebeu Aelin. Ainda velho pelos padrões humanos, mas era mais jovem e se sentia mais novo, mais selvagem. E por falar em Varese, disse ela com diversão contida. E Doranelli? Já aviso, interferiu Gavriel baixinho. Já sabemos pouco sobre os planos de Maeve e podemos revelar ainda menos com as restrições do juramento de sangue. Como ela faz isso? Perguntou Aelin com ousadia. Com Rowan não é toda ordem que dou, mesmo aquelas com menos importância, são dele para decidir o que fazer. Apenas quando ativamente dou um puxão no laço consigo fazê-lo ceder. E mesmo assim é mais uma sugestão. É diferente com ela, informou Gavriel suavemente. Depende do governante a quem é feito o juramento. Vocês fizeram um juramento com amor no coração? Você não tinha desejo de possuir ou governar Rowan. Aelin tentou não se encolher diante da verdade daquela palavra, amor. Naquele dia, quando Rowan a olhara nos olhos enquanto lhe bebia o sangue, Aelin começou a perceber o que era, que a sensação que se passava entre os dois, tão poderosa que não havia língua para descrevê-la, não era apenas amizade, mas algo nascido e fortalecido por ela. Maeve o oferece com essas coisas em mente, acrescentou Fenris. Então o próprio laço do juramento nasce da obediência a ela, independentemente de qualquer coisa. Ela ordena, nós cedemos. O que quer que ela deseje. Sombras dançaram naqueles olhos e os dedos de Aelin se fecharam em punhos, por Maeve sentir a necessidade de forçar qualquer um deles a dormir com ela. Rowan lhe contara que a linhagem familiar entre ambos, embora distante, ainda era próxima o suficiente para que Maeve tivesse evitado procurá-lo, mas os demais... Então não poderiam quebrá-lo sozinhos. Nunca. Se o fizéssemos, a magia que nos une a ela nos mataria no processo, explicou Fenris. Aelin se perguntou se ele havia tentado. Quantas vezes?
O guerreiro inclinou a cabeça para o lado. O movimento era puramente lupino. Por que está perguntando isso? Porque se Maiev de alguma forma puder reivindicar posse da vida de Aedion, graças à linhagem de meu primo, não posso fazer nada para ajudá-lo. Pensou ela. Ailin deu de ombros. Porque vocês me distraíram. Ela lançou um sorrisinho para Fenris, que ela sabia deixar Rowan e Aedion malucos e, sim, parecia que era um modo certeiro de irritar qualquer macho férico, pois Ira percorreu o rosto estupidamente perfeito de Fenris também. Ela cutucou as unhas. Sei que vocês dois são velhos e já passou da hora de dormir, então serei rápida. A armada de Maiev veleja para Ellery. Somos agora aliados, mas é possível que meu caminho me leve a um conflito direto com aquela frota. Talvez com ela, queira eu ou não. Rowan ficou um pouco tenso, e ela desejou que não parecesse uma franqueza olhar para ele, para tentar decifrar o que engatilhara a reação. Fenris olhou para o ex-companheiro como se fosse um hábito. Acho que a preocupação maior é se Maiev velejar para se juntar a Erawan. Ela poderia seguir qualquer dos caminhos. Nossa rede, quero dizer, a rede de informações da rainha é ampla demais, replicou Rowan. Não tem como ela já não saber que a frota do Império está acampada no Golfo de Ouro. Ailin se perguntou com que frequência seu príncipe férico tinha silenciosamente se corrigido a respeito de quais termos usar. Nosso, dela. Ela se perguntou se Rowan sentia falta de vez em quando dos dois machos que os encaravam de sobrancelhas franzidas. Maiev pode estar a caminho de interceptá-la, respondeu Gavriel. Destruir a frota de Morhat como prova das intenções de ajudar você? Então, incorporar isso a qualquer que seja seu plano mais adiante. Com ou sem risco? Fenris estampou um sorriso ansioso. As perdas de vidas féricas seriam de pouca importância para ela, advertiu Gavriel. Pelos deuses, soava quase idêntico a Aedion, com aquele tom de voz. Ailin continuou. Independentemente, vocês dois sabem o que enfrentamos com Erawan, sabe o que Maiev queria de mim em Doranelli, o que Lorcan partiu para fazer. Os rostos tinham recuperado a calma de guerreiro e nem mesmo se contraíram quando ela perguntou. Maiev deu a vocês a ordem de pegar aquelas chaves de Lorcan também? E o anel? Ou lhe tomaram apenas a vida? Se dissermos que ela nos deu a ordem de levarmos tudo, falou Fenris, apoiando as mãos atrás do corpo, sobre a cama. Vai nos matar, herdeira do fogo. Vai depender do quanto se provarem úteis como aliados. Respondeu ela simplesmente. O peso entre seus seios, sobre a camisa, estremeceu, como que em resposta. Rolf tem armas, disse Gavriel baixinho. Ou as receberá. Ailin ergueu uma sobrancelha. E ouvir a respeito disso terá um custo? Gavriel não era burro bastante para pedir por Aedion, então apenas disse. São chamadas de lanças de fogo. Alquimistas no continente sul as desenvolveram para as próprias guerras territoriais. Mais que isso não sabemos, mas o dispositivo pode ser usado por um homem com efeitos devastadores. E com os possuidores de magia, ainda tão inexperientes com os dons devolvidos, ou a maioria deles morta, graças a Adarlan, Ailin não estaria sozinha. Não seria a única possuidora de fogo naquele campo de batalha. Mas apenas se a armada de Rolf se aliasse a ela, se ele fizesse o que Ailin tão cuidadosamente tentava guiá-lo a fazer. Conseguir ajuda do continente sul levaria meses, que a jovem não tinha, mas se Rolf já tinha ordenado um carregamento, ela assentiu uma vez para Rowan e os dois se desencostaram da parede. É isso? Indagou Fenris. Podemos ser o que planeja fazer com essa informação? Ou somos apenas seus lacaios também? Não confia em mim e eu não confio em vocês,
respondeu Aileen. É mais fácil assim. Ela abriu a janela com o cotovelo. Mas obrigada pela informação. As sobrancelhas de Fenris se ergueram tanto que a jovem se perguntou se Maeve teria sussurrado aquelas palavras ao seu ouvido. E ela desejou sinceramente que tivesse derretido a tia naquele dia em Doranelli. Aileen e Rowan saltaram e subiram pelos telhados de Baía da Caveira. As telhas antigas ainda estavam escorregadias devido à chuva do dia. Quando a rosa do oceano reluziu como uma joia pálida um quarteirão adiante, a jovem parou às sombras de uma chaminé e murmurou: Não há margem para erros. Rowan apoiou a mão em seu ombro. Eu sei, faremos valer a pena. Os olhos de Aileen se incendiaram. Estamos jogando contra dois monarcas que governaram e tramaram há mais tempo que a maioria dos reinos existe. E até mesmo para ela, há chances de ser mais esperta e ágil que eles. Ao ver a equipe, ver como Maeve os controla, ela chegou tão perto de nos separar na primavera, tão perto. Rowan passou o polegar pela boca de Aileen. Mesmo que Maeve tivesse me mantido escravizado, eu teria lutado contra ela a cada dia, a cada hora, cada fôlego. Ele lhe beijou os lábios suavemente e disse com a boca ainda sobre a dela: Teria lutado pelo resto da vida para encontrar uma forma de voltar para você? Eu soube no momento em que a vi emergir da escuridão dos Valg e sorri para mim em meio às chamas. A jovem engoliu o nó na garganta e ergueu uma sobrancelha. Estava disposto a fazer isso antes de tudo o que está acontecendo? Havia tão poucos benefícios então? Diversão e algo mais profundo dançou nos olhos do Férico. O que eu sentia por você em Doranelli e o que sinto agora são a mesma coisa, só não achei que teria a chance de fazer algo a respeito. Aileen sabia por que precisava ouvir aquilo. Rowan também sabia. As palavras de Darrow e de Rolf dançaram soltas na mente da jovem. Um coro infinito de ameaças amargas, mas ela apenas deu um risinho para o guerreiro. Vá em frente, príncipe. Rowan soltou uma gargalhada grave e não disse nada antes de reivindicar a boca de Aileen, empurrando-a contra a chaminé em ruínas. Ela se entregou àquilo e a língua de Rowan entrou totalmente preguiçosa. Ai, pelos deuses, aquilo! Era aquilo que a deixava louca, o fogo entre os dois. Poderiam deixar o mundo inteiro em cinzas com ele. Rowan era dela e Aileen era dele, e tinha se encontrado com o meio a séculos de derramamento de sangue e perdas, em meio a oceanos e reinos de guerras. O guerreiro recuou, respirando pesado, e sussurrou contra os lábios de Aileen. Mesmo quando está em outro reino, Aileen, seu fogo ainda está em meu sangue, em minha boca. Ela soltou um gemido baixo, arqueando o corpo contra Rowan conforme a mão do Férico lhe acariciava as costas, sem se importar se alguém nas ruas abaixo os visse. Você disse que não queria que fosse contra uma árvore na primeira vez, sussurrou Aileen, deslizando as mãos para cima dos braços dele, então percorrendo a extensão do peitoral escultural. E quanto a uma chaminé? Rowan bufou outra gargalhada e mordiscou o lábio inferior de Aileen. Por que mesmo que eu senti sua falta? Aileen riu baixo, mas o som foi rapidamente silenciado quando Rowan lhe reivindicou a boca de novo e a beijou intensamente ao luar. Capítulo 32. A Edion ficara metade da noite acordado debatendo os méritos de cada possível local de encontro com o pai. Na praia podia passar a impressão de uma conversa íntima que ele não tinha total certeza se queria ter. No quartel-general de Rolf parecia público demais, no pátio da estalagem seria formal demais. O general estivera se revirando na cama, quase dormindo, quando ouvira Aileen e Rowan retornando bem depois da meia-noite. Não era surpreendente que tivessem saído de fininho, sem contar a ninguém. E, pelo menos, Aileen levara o príncipe Férico. Lissandra, dormindo como os mortos, não tinha se movido com os passos que fizeram ranger o corredor do lado de fora. Ela mal conseguira passar pela porta mais cedo, enquanto Dorian já dormia, na própria cama,
antes de voltar o corpo de sempre e se deitar. Aédio quase não reparara na nudez de Lissandra, não quando ela rolava e ele precisava avançar para segurá-la e evitando que a jovem caísse de cara no carpete. A metamorfa tinha piscado, zonza para ele, a pele pálida. Então o general gentilmente a colocara na beira da cama, pegara a manta e jogara sobre o colchão envolvendo Lissandra. Já viu muitas mulheres nuas, dissera ela, sem se incomodar em segurar a manta no lugar. Está quente demais para a lã. Assim, a manta deslizara pelas costas de Lissandra, conforme o corpo se inclinava para a frente e ela apoiava os antebraços nos joelhos, expirando profundamente. Pelos deuses, isso me deixa tão tonta. A Edion tinha apoiado a mão nas costas expostas da metamorfa, acariciando devagar. Ela enrijecera o corpo ao toque, mas o general fizera círculos amplos e leves sobre a pele macia como veludo. Depois de um momento, Lissandra soltara um ruído que poderia ter sido um ronronar. O silêncio havia se prolongado por tanto tempo que ele percebera como Lissandra, de alguma forma, adormecera. Não o sono normal, mas o sono no qual Aelin e Rowan às vezes caíam para recuperar a magia, tão profundo e completo que nenhum treinamento poderia penetrá-lo, nenhum instinto poderia sobrepujá-lo. O corpo tinha reivindicado o que precisava, a qualquer custo, apesar de qualquer vulnerabilidade. Debruçando a jovem nos braços, antes de que caísse de cara no chão, a Edion a apoiara por cima do ombro para carregá-la até a parte de cima da cama. Ele afastara os lençóis lisos de algodão com uma das mãos, então deitara Lissandra com os cabelos da jovem longos de novo, cobrindo os seios altos e firmes, bem menores que aqueles com que a Edion a vira da primeira vez. Não se importava com qual tamanho tinham, eram lindos das duas formas. A metamorfa não acordara de novo, e ele tinha seguido para a própria cama. Só havia dormido depois que a luz assumira o cinza aguado que precede o amanhecer. Tinha acordado logo após o nascer do sol e desistido de vez do sono. Duvidara de que qualquer tipo de descanso viria até que aquele encontro tivesse passado. Então a Edion tomou banho e se vestiu, debatendo se era um tolo por escovar os cabelos para o pai. Lissandra estava acordada quando ele voltou para o quarto e, felizmente, a cor tinha retornado às bochechas da jovem. O rei ainda dormia. A metamorfa olhou para Edion de cima a baixo e disse: "É isso que vai vestir?" Lissandra o obrigou a tirar as roupas sujas de viagem. Invadiu o quarto de Aelin e Rowan, usando apenas o próprio lençol, e pegou o que queria do armário do príncipe férico. O rugido de saia, vociferado por Aelin provavelmente, foi ouvido do outro lado da baía, e a metamorfa sorria com malícia felina ao retornar, atirando o casaco e as calças verdes em Aedion. Quando o general emergiu do banheiro, Lissandra também tinha se trocado. Onde conseguira as roupas, Aedion não fazia ideia. Eram simples, calça preta justa, botas na altura dos joelhos e camisa branca para dentro. Ela deixara metade do cabelo solto, metade preso, e no momento torcia o volume sedoso sobre um dos ombros. A mulher observou Aedion com um sorriso de aprovação. Muito melhor, muito mais principesco e menos decadente. Ele fez uma reverência de deboche. Dorian se moveu, fazendo entrar uma brisa fria, como se sua magia também tivesse acordado. Semicerrou os olhos para os dois, então voltou a olhar para o relógio sobre a lareira. Ele apertou o travesseiro sobre os olhos e tornou a dormir. Bastante régio, disse a Edion a ele, seguindo para a porta. Dorian grunhiu algo em meio ao travesseiro, que o general escolheu não ouvir. Ele e Lissandra tomaram café silenciosamente no salão de refeições, embora Edion tivesse precisado forçar metade da comida para dentro. A metamorfa não fez perguntas, por consideração ou porque estava ocupada demais enchendo a pança com cada fatia oferecida à mesa no buffet. Pelos deuses,
As fêmeas daquela corte comiam mais que ele. Aedion supôs que a magia queimava as reservas de energia tão rapidamente que era um milagre não arrancar suas cabeças adentadas. Eles seguiram para a taverna de Rolf em silêncio. As sentinelas na frente abriram caminho sem fazer uma pergunta. Quando Aedion sentiu, e foi isso. O general abriu a porta, deparando-se com a equipe exatamente onde imaginou que estariam àquela hora, tomando café no bar. Os dois machos pararam ao vê-los entrar, e os olhos de Aedion foram direto para o homem de cabelos dourados. Um dos dois, mas não havia como negar quem era. Seu... Gavriel apoiou o garfo em um prato que ainda continha comida. Ele usava roupas como as de Rohan e, como o príncipe férico, estava pesadamente armado, mesmo no café da manhã. Aelin era o lado dourado de Aedion, mas Gavriel era como um reflexo obscuro. As feições delineadas, largas, a boca severa, que ele puxara, os curtos cabelos loiros eram diferentes, com mais luz do sol que o loiro mel dos fios na altura dos ombros de Aedion. E a pele do general tinha o tom de dourado dos Ashver, sem o bronzeado intenso do sol. Devagar, Gavriel ficou de pé. Aedion se perguntou se também tinha herdado a graça, a quietude predatória, o rosto indecifrável e determinado, ou se ambos tinham sido treinados daquela forma. O leão encarnado. Aedion quisera fazer daquele jeito, como uma emboscada, para que o pai não tivesse tempo de preparar belos discursos. Queria ver o que o pai faria ao ser confrontado com ele, que tipo de macho era, como reagiria a qualquer coisa. O outro guerreiro, Fenris, olhava de um para o outro, ainda com o garfo na boca aberta. O general se obrigou a andar, os joelhos surpreendentemente firmes, mesmo que o corpo parecesse pertencer a outra pessoa. Lissandra se manteve ao seu lado, sólida e de olhos brilhantes. A cada passo o pai o avaliava. O rosto não entregava nada até que... Você parece... Suspirou Gavriel, afundando na cadeira. Você se parece tanto com ela. Aedion sabia o que o férico não estava falando de Aelin. Até mesmo Fenris levou o olhar ao leão, reparando na tristeza que ondulava naqueles olhos amarelos. Mas Aedion mal se lembrava da mãe, mal se lembrava de qualquer coisa além do rosto moribundo e destruído. Então ele falou: Ela morreu para que sua rainha não pusesse as garras em mim. Não tinha certeza se o pai respirava. Lissandra se aproximou, uma rocha sólida no mar revolto de raiva de Aedion. O general fixou o olhar no pai, sem saber de onde vinham as palavras, a ira, mas ali estavam, disparando dos lábios como chicotes. Poderiam tê-la curada nos complexos féricos, mas ela se recusou a ir até eles e não deixava que se aproximassem por medo de que Maeve... Aedion cuspiu o nome. Soubesse que eu existia, por medo de que eu fosse escravizado como você foi. O rosto bronzeado tinha perdido toda a cor. Aedion não se importava com o que quer que Gavriel suspeitasse até então. O lobo grunhiu para o leão. Tinha 23 anos, nunca se casou e a família a baniu. Ela se recusou a contar a qualquer um quem tinha me gerado e aceitou o desdém, assim como uma humilhação, sem uma gota de autopiedade. Fez isso porque me amava, não por você. E subitamente desejou que tivesse pedido a Aelin que fosse também, para que pudesse mandar a prima queimar aquele guerreiro até que virasse cinzas, como ela fizera com o comandante em Ilion. Porque ao olhar para aquele rosto, seu rosto, Aedion o odiou. Odiou Gavriel pela mulher de 23 anos que a mãe fora, mais jovem do que ele quando morrera, sozinha e deprimida. Se sua rainha vadia tentar me levar, vou lhe cortar a garganta. Se ferir minha família, ainda mais do que já fez, cortarei a sua também. Grunhiu o general. Com a voz áspera, o pai disse: Aedion. O som do nome que a mãe lhe dera nos lábios de Gavriel. Não quero nada de você. Se planejar nos ajudar, não vou recusar a assistência, mas, além disso, não quero nada de você. Me desculpe, pediu o pai.
aqueles olhos de leão cheios de tamanha tristeza que Aedion se perguntou se acabara de golpear um macho já caído. Não é para mim que precisa pedir desculpas, retrucou ele, voltando-se para a porta. A cadeira do guerreiro raspou no piso. Aedion. Aedion continuou andando e Lissandra o acompanhou. Por favor, implorou o pai, quando a mão do guerreiro se fechou na maçaneta. Vá para o inferno, respondeu Aedion, saindo em seguida. Ele não voltou para a rosa do oceano e não conseguia suportar ficar perto de pessoas, perto dos sons e dos cheiros. Então seguiu para a densa montanha acima da baía, perdendo-se na selva de folhas e sombras e solo úmido. Lissandra permaneceu um passo atrás, silenciosa com ele. Somente ao encontrar uma projeção rochosa despontando na lateral da montanha na direção da baía, da cidade e das águas cristalinas além, ele parou, sentou e respirou. Lissandra se sentou ao seu lado na rocha lisa e cruzou as pernas. Eu não esperava dizer nada daquilo, confessou Aedion. A metamorfa olhava na direção da torre de vigia próxima, aninhada na base da montanha. Ele observou os olhos verdes avaliarem um nível inferior, reparando em quebra-navios em volta em um imenso carretel. Então, seguindo para a escadaria exterior espiralada que levava ao alto da própria torre, até os níveis superiores, onde havia uma catapulta e um imenso arpão armados, porém travados. Ou seria um arco e flecha gigante? Com o assento e a flecha de quem o empunhasse apontadas para o inimigo invisível, na baía abaixo. Com o tamanho da arma e a máquina que tinha sido construída para lançá-la na baía, Aedion não tinha dúvida de que poderia penetrar um casco e causar danos letais a um navio ou perfurar 3 homens. Você falou com o coração. Talvez seja bom que ele tenha ouvido aquilo, falou Lissandra simplesmente. Precisamos que eles trabalhem conosco. Posso ter feito dele um inimigo. Ela jogou os cabelos por cima de um ombro. Confia em mim, Aedion. Não fez isso. Se tivesse dito a ele que rastejasse sobre carvão em brasa, ele o teria feito. Em breve, ele vai perceber quem exatamente eu sou e talvez não se sinta tão desesperado. Quem exatamente você acha que é? Lissandra franziu a testa para ele. A puta de Adarlan? É isso que ainda pensa de si mesmo? O general que manteve o Reino Unido, que salvou o povo esquecido até mesmo pela própria rainha? Esse é o homem que eu conheço. A metamorfa grunhiu baixinho e não para Aedion. E se ele começar com acusações, vou fazê-lo lembrar que ele serve àquela vadia em Doranelli há séculos, sem nenhum questionamento. Aedion riu com deboche. Eu pagaria um bom dinheiro para vê-la se atracar com ele e com Fenris. Ela cutucou com o cotovelo. É só mandar, general, e me transformo no rosto dos pesadelos deles. E qual criatura seria essa? Lissandra deu um sorrisinho sábio para Aedion. Algo em que venho trabalhando. Não quero saber, quero? Ela exibiu dentes brancos. Não quer mesmo. Aedion riu, surpreso por sequer conseguir fazê-lo. É um babaca, mas é bonito. Admito isso. Acho que Maeve gosta de colecionar belos machos. Ele riu com escárnio. E por que não? Precisa lidar com eles pela eternidade? Podem muito bem ser agradáveis aos olhos. Lissandra riu de novo e o som pareceu soltar um peso dos ombros de Aedion. Carregando tanto Goldrin quanto Damares para variar, Aelin entrou no dragão marinho 2 horas depois e desejou o retorno dos dias em que podia dormir sem o pesar da urgência de algo a chamando. Desejou pelos dias em que poderia ter tido tempo de levar a droga do namorado para a cama sem ter de optar por algumas horas de sono no lugar disso. Tivera a intenção na noite anterior. Tinha voltado para a estalagem e Aelin se banhara mais rápido que jamais o fizera antes. Até mesmo tinha saído nua do banheiro e dera de cara com o príncipe férico dormindo sobre a cama impecavelmente branca.
ainda vestido, parecendo para o mundo todo que tivera a intenção de fechar os olhos enquanto Ailin se limpava. E a exaustão pesada em Rowan, ela o deixara descansar. A jovem tinha se enroscado ao seu lado sobre os cobertores, ainda nua, e a apagara antes de apoiar a cabeça contra o peito do guerreiro. Ailin sabia que havia um momento quando não poderiam dormir com tanta segurança, tão tranquilamente. Um total de 5 minutos antes de Lissandra invadir o quarto, Rowan tinha acordado e começara o processo de acordá-la também, devagar, com carícias provocantes e confiantes pelo torso exposto, pelas coxas, acentuadas por beijinhos breves na boca, na orelha, no pescoço. Mas assim que Lissandra invadira o quarto para roubar roupas para Edion, assim que explicara onde o general iria, a interrupção tinha permanecido. Fizera com que Ailin se lembrasse exatamente o que precisava realizar naquele dia, com um homem que no momento queria matá-la, e com uma frota dispersa e apavorada. Gavriel e Feirins estavam sentados com Rolf à mesa nos fundos do bar, sem sinal de Aedion, e ambos arregalaram um pouco os olhos quando Ailin entrou com arrogância. Ela poderia ter se sentido lisonjeada pelo olhar, caso Rowan não se tivesse entrado logo atrás, já pronto para cortar as gargantas de ambos. Rolf se colocou de pé. O que está fazendo aqui? Eu tomaria muito cuidado ao falar com ela hoje, capitão, comentou Feirins, com mais cautela e consideração do que Ailin vira no dia anterior. Os olhos do férico estavam fixos em Rowan, que realmente observava Rolf como se o pirata fosse o jantar. Escolha suas palavras com sabedoria. O capitão encarou Rowan e, ao ver seu rosto, pareceu entender. Talvez aquela cautela o tomasse mais disposto a concordar com o pedido de Ailin naquele dia, se ela fizesse tudo direito, se fizesse tudo bem direitinho. A jovem deu um pequeno sorriso a Rolf e se recostou contra a mesa vazia ao lado. As letras douradas lascadas sobre as tábuas diziam: Divisor das Brumas. Rowan ocupou um espaço ao lado de Ailin, roçando o joelho contra o dela, como se mesmo poucos centímetros de distância fossem insuportáveis. Então ela abriu um pouco mais o sorriso para Rolf. Vim ver se mudou de ideia sobre minha aliança. O Lorde Pirata tambarilou os dedos tatuados na mesa sobre algumas letras douradas que diziam Destruidor. E ao lado, um mapa do continente fora aberto entre Rolf e os guerreiros féricos. Não era o mapa de que Ailin realmente precisava, agora que descobrira que a maldita coisa funcionava, mas ela enrijeceu o corpo diante do que viu. O que é isso? Perguntou a jovem, reparando nas figuras prateadas posicionadas sobre o meio do continente. Uma fileira impenetrável desde o desfiladeiro Ferian até a boca do Avery. E havia ainda figuras adicionais no Golfo de Ouro e em Melisandre e Charco Lavrado e perto da fronteira norte de Ellewy. Antes que Rolf tivesse o pescoço dilacerado por Rowan, com qualquer resposta que estivesse preparando, Gavriel, parecendo um pouco como se tivesse levado uma pancada na cabeça, pelos deuses, como teria sido o encontro com Aedion, disse: O capitão Rolf recebeu notícias esta manhã. Queria nosso conselho. O que é isso? Repetiu Ailin, cravando o dedo perto da linha principal de figuras estendidas pelo meio do continente. É o relatório mais recente, explicou Rolf, dos locais onde estão os exércitos de Murat. Eles se posicionaram. Mandar ajuda para o norte é agora impossível e estão prontos para atacar Ellewy. Capítulo 33. Ellewy não tem exércitos apostos, disse Ailin, sentindo o sangue rugir no rosto. Não há nada nem ninguém para lutar depois dessa primavera, exceto pelos bandos de milícia rebelde. Tem números exatos? Perguntou Rowan a Rolf. Não, respondeu o capitão. A notícia foi dada apenas como um aviso para manter carregamentos longe do Avery. Queria a opinião deles. Um aceno com o queixo na direção da equipe, sobre como lidar com isso, mas pelo visto deveria tê-los convidado também,
considerando que eles parecem determinados a lhes contar sobre meus negócios. Nenhum deles ousou responder. Ailin verificou aquela fileira de exércitos. Com que rapidez se movem, imaginou Howen. As legiões partiram de Morhat há quase 3 semanas, informou Garaviel. Se moveram mais rápido que qualquer exército que já vi. O momento escolhido para aquilo? Não podia ser por causa de Ilion, porque ela o provocara. É um extermínio, afirmou Rolf diretamente. Ailin fechou os olhos, engolindo em seco. Mesmo com o capitão não ousava falar. Rowan deslizou a mão para a lombar da jovem, reconfortando-a silenciosamente. Ele sabia. Também estava juntando as peças. Ailin abriu os olhos, aquela fileira queimava sua visão. Seu coração, então disse, é uma mensagem para mim. Ela desfez o punho, olhando para a cicatriz ali. Mas por que atacar Eliwi? Perguntou Ferens. E por que se posicionar, mas não saquear? Ela não conseguia dizer as palavras que tinha levado aquilo até Eliwi ao debochar de Erawan, porque ele sabia com quem Selena Sardofin se importava e queria lhe destruir o espírito e o coração ao mostrar o que os exércitos podiam fazer, o que fariam sempre que ele sentisse vontade, não só com Terrassen, mas com o reino da amiga que Ailin amara tão intensamente, o reino que ela jurara proteger, salvar. Rowan. Os olhos de Ferens permaneceram sobre Ailin, observando-a, mas Gavriel, com a voz firme, disse: Erawan agora controla tudo ao sul do Avery, exceto por esse arquipélago. E, mesmo aqui, ele tem presença no fim. Ailin para o norte, para o oeste, havia ampla extensão dos desertos que seguiam além da divisa continental montanhosa. E seu olhar parou sobre um pequeno nome para Ailin, despertando-a com um estremecer. Então ela percebeu que estavam conversando, debatendo sobre como tal exército podia se mover tão rapidamente pelo terreno. A jovem esfregou a têmpora, encarando aquela mancha no mapa, considerando a dívida de vida que tinha com ela. O olhar se arrastou para baixo, para o sul, o deserto vermelho, onde outra dívida de vida, de muitas vidas, esperava que ela reivindicasse. Ailin percebeu que tinham lhe perguntado algo, mas não se importou em tentar entender. Em vez disso, falou em um tom baixo para Rolf. Vai me dar sua armada. Vai armá-la com aquelas lanças de fogo que sei que encomendou. E vai enviar qualquer lança extra para a frota Myceniana quando ela chegar. Silêncio. Rolf soltou uma gargalhada e se sentou de novo. Até parece que vou. Ele moveu a mão tatuada sobre o mapa e as águas pintadas ali se agitaram e ondularam com algum padrão que Ailin se perguntou se apenas ele conseguia ler. Um padrão que ela precisava ver, que o pirata pudesse ler para encontrar aquele fecho. Isso apenas mostra o quanto você está em desvantagem. O capitão ruminou as palavras da jovem. A frota Myceniana é pouco mais que um mito, uma história para dormir. Ailin olhou para o punho da espada de Rolf, para a própria estalagem e para o navio do capitão, ancorado do lado de fora. Você é o herdeiro do povo myceniano, respondeu ela, e vim reivindicar a dívida que tem com minha linhagem por isso também. Rolf não se moveu, não piscou. Ou todas as referências a dragões marinhos vêm de algum fetiche pessoal? Perguntou Ailin. Os mycenianos já se foram? Retrucou ele simplesmente. Acho que não. Acho que estão escondidos aqui, nas Ilhas Mortas, há muito, muito tempo. E você, de alguma forma, conseguiu voltar ao poder. Os 3 machos féricos se entreolhavam. Ailin disse ao Lorde Pirata. Libertei Ilinho de Ardarlan. Tomei a cidade de volta, seu antigo lar para você, para os mycenianos. É sua, se ousar reivindicar a herança de seu povo.
A mão de Rolf tremeu levemente. Ele a fechou em punho, escondendo-a sobre a mesa. Aelin permitiu que uma faísca de magia subisse até a superfície. Permitiu que o dourado dos olhos brilhasse com chamas intensas. Gavriel e Fenris se esticaram ao ver o poder preencher a sala, preencher a cidade. A chave de Weird entre os seios começou a latejar, a sussurrar. A jovem sabia que não havia nada humano, nada de mortal em seu rosto. Sabia porque a pele acobreada de Rolf tinha assumido o tom pálido de doença. Aelin fechou os olhos e suspirou. O tendão de poder que havia reunido ondulou para fora como uma linha invisível. O mundo estremeceu ao encalço. Um sinal soou na cidade, uma vez, então outra, uma força do poder. Mesmo as águas na baía tremeram quando aquela magia passou para além do arquipélago. Ao abrir novamente os olhos, a mortalidade tinha retornado. Que merda foi essa? Indagou Rolf por fim. Fenris e Gavriel ficaram muito interessados no mapa diante de si. Rowan respondeu suavemente. Milady, precisa liberar porções do poder diariamente, ou ele pode consumi-la. Apesar daquilo, apesar do que tinha feito, Aelin decidiu que queria que Rowan a chamasse de Milady pelo menos uma vez por dia. O príncipe férico continuou insistindo com Rolf sobre o exército que avançava, o Lorde Pirata, que Lissandra confirmava semanas antes ser messiânico, graças à espionagem que Arobin fazia nos parceiros de negócio, parecia quase incapaz de falar. Por conta da oferta que Aelin fizera, mas a rainha apenas esperou. Aedion e Lissandra chegaram depois de um tempo, e o primo da jovem simplesmente lançou um olhar passageiro a Gavriel, conforme se posicionou diante do mapa, assumindo o raciocínio de um general e exigindo detalhes de todo tipo. No entanto, Gavriel silenciosamente encarava o filho, observando os olhos de Aedion percorrendo o mapa, ouvindo o som de sua voz, como se fosse uma canção que tentasse memorizar. Lissandra foi até a janela para a baía. Como se pudesse ver a ondulação que Aelin enviara ao mundo, a metamorfa havia contado a Aedion àquela altura o porquê de realmente terem ido a Ilium, não apenas para ver Brannon, não apenas para salvar o povo da cidade, mas para isso. As duas tinham maquinado o plano durante as longas noites montando guarda na estrada, considerando todas as vantagens e desvantagens. Dorian entrou 10 minutos depois, voltando os olhos diretamente para Aelin. Ele também sentira aquilo. O rei deu um aceno educado para cumprimentar Rolf, então permaneceu em silêncio conforme recebia informações sobre o posicionamento dos exércitos em Erawan. Depois ele ocupou um assento ao lado de Aelin, enquanto os outros machos continuavam discutindo rotas de suprimentos e armas, percorrendo círculos após círculos com Rowan. Dorian apenas lançou um olhar indecifrável para ela e cruzou o tornozelo sobre o joelho. O relógio soou 11 horas, então a jovem se levantou no meio do que quer que Fenris estivesse dizendo a respeito de vários arsenais e de um possível investimento de Rolf em minério para suprir a demanda. Silêncio recaiu de novo. Aelin disse ao Lorde Pirata: Obrigada pela hospitalidade. Em seguida se virou, dando somente um passo antes que o capitão indagasse: É isso? Ela olhou por cima de um ombro, e Rowan se aproximou pela lateral. Aelin deixou que um pouco da chama subisse à superfície. Sim. Se não vai me dar uma armada, se não vai unir o que resta dos messenianos e retomar a Terrassen, então encontrarei outro que o faça. Não há mais ninguém? De novo, os olhos da jovem se voltaram para o mapa na mesa. Certa vez você disse que eu pagaria por minha arrogância, e paguei, muitas vezes. Mas Sam e eu enfrentamos sua cidade e sua frota inteira e as destruímos. Tudo por 200 vidas que você considerava inferiores às humanas. Portanto, talvez eu tenha me subestimado. Talvez não precise de você no fim das contas. Aelin se virou de novo e Rolf riu com escárnio.
Por acaso, Sam morreu ainda correndo atrás de você? Ou finalmente parou de tratá-lo como imundice? Um ruído de estrangulamento soou, seguindo por uma batida e o chacoalhar de corpos. A jovem se virou devagar e viu Rowan com as mãos em torno do pescoço de Rolf, pressionando-o contra o mapa. As miniaturas espalhadas por toda parte e os dentes expostos do guerreiro quase arrancando a orelha do capitão. Fenris deu um risinho. Eu disse para escolher as palavras com cuidado, Rolf. A Edion parecia fazer o possível a fim de ignorar o pai e dizer ao Lorde Pirata: Prazer em conhecê-lo? Então ele caminhou até onde a Elin, Dorian e Lissandra estavam, aguardando à porta. Rowan se inclinou para perto, murmurou algo ao ouvido de Rolf que o fez empalidecer, então o empurrou com um pouco mais de força contra a mesa antes de caminhar até a Elin. O homem apoiou as mãos na mesa, impulsionando-se para cima a fim de disparar palavras obviamente estúpidas ao grupo, mas ficou rígido, como se alguma pulsação se debatesse por seu corpo. O capitão virou as mãos, unindo-as às palmas, lado a lado. Ele ergueu os olhos, mas não para Elin, para as janelas, para os sinos que tinham começado a soar nas torres gêmeas de vigia que ladeavam a abertura da baía. O toque frenético fez as ruas além pararem, silenciando-as. O significado de cada batida era nítido o suficiente. O rosto de Rolf empalideceu. A Elin observou enquanto a cor negra, mais escura que a tinta ali gravada, se espalhou pelos dedos de Rolf até as palmas das mãos, negro como apenas os Valg poderiam trazer. Não havia mais dúvida do que o mapa funcionava. Ela disse aos companheiros: Partimos agora. Rolf já disparava na direção da jovem, da porta. Ele não disse nada quando a escancarou, caminhando até a rua pela qual o imediato e o mestre quarteleiro seguiam apressados para encontrar o capitão. A Elin fechou a porta atrás de Rolf e encarou os amigos e a equipe. Foi Fenris quem falou primeiro, ficando de pé e observando pela janela enquanto Rolf e seus homens se apressavam. Me lembre de nunca o irritar. Se aquela força chegar a esta cidade, essas pessoas... Disse Dorian baixinho. Não chegará, retrucou a Elin, encarando Rowan. Os olhos cor de verde pinho a fitaram de volta. Mostre a eles por que lhe concedi meu juramento de sangue, pediu a rainha silenciosamente. O indício de um sorriso malicioso, o guerreiro se virou para o grupo. Vamos, vamos, disparou Fenris apontando para a janela. Para onde? A um barco, informou a Edion, ancorado do outro lado da ilha. Ele indicou Lissandra com a cabeça. Era de se pensar que reparariam em uma equipe sendo rebocada para o alto mar por um tubarão ontem à noite, mas... A porta se escancarou e a figura imponente de Rolf a preencheu. Você? A Elin levou a mão ao peito. Eu? Você lançou aquela magia para lá? Você os convocou. Ela deu uma gargalhada, afastando-se da mesa. Se um dia eu aprender um talento tão útil, vou usá-lo para convocar meus aliados, acho. Ou os Mycenianos, pois você parece tão certo que eles não existem. Ela olhou por cima do ombro de Rolf. O céu ainda estava limpo. Boa sorte, disse a jovem, ultrapassando-o. O quê? Disparou Dorian. A Elin olhou o rei de Adarlan de cima a baixo. Essa batalha não é nossa. E não sacrificarei o destino de meu reino por uma animosidade com os Valg. Se tiver algum bom senso, também não o fará. O rosto de Rolf se contorceu de ódio, mesmo quando o medo, profundo e sincero, brilhou em seus olhos. A Elin deu um passo na direção das ruas caóticas, mas parou, voltando-se para o Lorde Pirata. Suponho que a equipe virá comigo também. Afinal, agora são meus aliados. Silenciosamente, Fenris e Gavriel se aproximaram, e ela podia ter suspirado de alívio por eles o terem feito sem questionamento, por Gavriel estar disposto a fazer o que fosse preciso para se aproximar do filho. O capitão sibilou.
Acha que recusar assistência vai me fazer ajudá-la? Mas, muito além da baía, entre as ilhas distantes e montanhosas, uma nuvem de escuridão se reunia. Falei com sinceridade, Rolf. Ficarei bem sem você. Com ou sem armada. Com ou sem micenianos. E esta ilha agora se tornou perigosa para minha causa. Ela inclinou a cabeça na direção do mar. Farei uma oração para amá-la em seu nome. Ailin deu tapinhas no cabo de Goldrin. Um conselho de uma criminosa profissional para outro? Corte as cabeças. É a única forma de matá-los, a não ser que os queime vivos. Mas aposto que a maioria pularia do navio e nadaria para as praias antes de suas lanças em chamas pudessem causar algum dano. E quanto a seu idealismo? E quanto àquela criança que roubou 200 escravos de mim? Deixaria o povo desta ilha perecer? Sim, respondeu a jovem simplesmente. Eu disse, Rolf, que Endovier me ensinou algumas coisas. Ele xingou. Acha que Sam aprovaria isso? Sam está morto, declarou Aelin. Porque homens como você e Arobin têm poder, mas o reinado de Arobin já acabou. Ela sorriu para o horizonte que escurecia. Parece que o seu pode acabar em breve também. Sua vadia! Roland grunhiu, dando apenas um passo antes de Rolf recuar. Passos apressados soaram e o mestre quarteleiro apareceu à porta. Ele ofegou ao apoiar a espada. Estamos até o joelho em merda. Aelin parou. O rosto do Lorde Pirata se contraiu. Quão ruim? Perguntou o capitão. O homem limpou o suor da testa. 8 navios de guerra cheios de soldados, pelo menos 100 em cada, mas nos níveis inferiores onde não pude ver. Acompanhados por 2 serpentes marinhas, todos se movendo tão rápido que parecem carregados por ventos de tempestade. Aelin olhou para Rowan. Com que rapidez podemos chegar àquele navio? Rolf olhou para os poucos navios no porto com o rosto mortalmente pálido. Olhou para quebra-navios na baía. A corrente estava sobre a superfície calma no momento. Ao ver o olhar do capitão, Fenris observou. Aquelas serpentes marinhas vão partir a corrente. Tire seu povo da ilha, use cada equife e barco que tiver e tire-os daqui. O Lorde Pirata se voltou devagar para Aelin, os olhos verde-mar fervilhando de ódio e resignação. Isso é uma tentativa de ver se estou blefando? Aelin brincou com a ponta da trança. Não, o momento é conveniente, mas não. Ela observou o grupo, o poder que poderia equilibrar a ilha se eles escolhessem. Quando por fim falou, a voz do capitão saiu rouca. Quero ser almirante, quero este arquipélago inteiro, quero Ilium. E quando esta guerra acabar, quero Lorde na frente de meu nome, como estava diante dos nomes de meus ancestrais tempos atrás. E quanto a meu pagamento... Aelin, por sua vez, estudou o homem enquanto a sala inteira estava mortalmente silenciosa em comparação ao caos do lado de fora. Pode manter o ouro e os tesouros que estiverem a bordo de cada navio de Morhat se saquear. Mas armas e munição vão para o fronte. Darei terras, mas nenhum título real além daquele de Lorde de Ilium e Rei do Arquipélago. Se tiver filhos, eu os reconhecerei como seus herdeiros, como faria com qualquer filho de Dorian. O rapaz assentiu com seriedade. A Darlan reconhecerá você e seus herdeiros, além desta terra, como sua. Se mandar esses desgraçados de volta para a escuridão negra, minha frota é sua. Vociferou Rolf. Não posso garantir que os messenianos se levantarão, no entanto. Estamos muito espalhados há tempo demais. Apenas um pequeno número vive aqui. E não se mobilizarão sem a motivação adequada. Ele olhou para trás do bar como se esperasse ver alguém ali. Mas Aelin estendeu a mão com um sorriso leve. Deixe isso comigo. A pele tatuada encontrou as cicatrizes da outra mão conforme Rolf a apertou, com força suficiente para quebrar ossos, mas Aelin devolveu com a mesma força e lançou uma pequena chama para queimar de leve os dedos do pirata.
Ele sibilou, puxando a mão de volta, e a jovem sorriu. Bem-vindo ao exército de Sua Majestade, Corsário Rolf. Aelin gesticulou para a porta aberta. Vamos! Aelin era louca, percebeu Dorian. Brilhante e perversa, mas louca. E talvez a melhor mentirosa, sem qualquer sombra de remorso, que ele jamais encontrara. O rapaz sentira a convocação varrer o mundo, sentira fogo murmurar contra a pele. Não havia como se enganar quanto a quem pertencia. E não havia como se enganar que fora direto para o fim, onde as forças que ali habitavam saberiam que somente uma pessoa viva teria aquele tipo de chama à disposição, e rastreariam a magia até o lugar em que ela estava. Dorian não sabia o que incitar aquilo, porque Aelin escolhera aquele momento mas Rowan a informara a respeito de como os Valg assombrava Rolf, como o capitão mantinha a cidade vigiada dia e noite, temendo que voltassem. Então Aelin usara aquilo em vantagem própria. Os Mycenianos, pelos deuses, mal passavam de história para dormir e contos de advertência. Contudo, ali estavam, cuidadosamente escondidos, até a jovem os assustar com chamas. E conforme o Lorde Pirata e a Rainha de Terrassen apertavam as mãos, e Aelin sorriu para Rolf, Dorian percebeu que talvez ele pudesse se beneficiar de um pouco mais de malícia e insanidade também. Aquela guerra não seria vencida com sorrisos e bons modos. Seria vencida por uma mulher disposta a apostar com uma ilha inteira, cheia de gente para conseguir o que queria. E salvar a todos. Uma mulher cujos amigos estavam igualmente dispostos a entrar no jogo e destruir a própria alma se aquilo significasse salvar a população geral. Sabia que peso tinha as vidas em pânico ao redor deles caso jogassem errado. Aelin talvez mais que qualquer outro. Aelin e Rolf caminharam pela porta aberta da taverna, seguindo para a rua adiante. Atrás de Dorian, Fenrir soltou um assobio baixo. Que os deuses o ajudem. Rowan, essa mulher é... O jovem rei não esperou para ouvir o resto e foi até a rua para se juntar ao pirata e à rainha, com Aedion e Lissandra ao encalço. Fenris manteve distância dos demais, mas Gavriel permaneceu perto, o olhar ainda fixo no filho. Pelos deuses, como se pareciam, caminhavam igual o leão e o lobo. Rolf disparou ordens para os homens que aguardavam fila diante dele. Todo navio que puder carregar homem, veleje agora. Ele disparava comandos direcionando os homens para diversas embarcações, há muito desprovidas de uma tripulação que as capitaneasse, inclusive o próprio navio, enquanto Aelin esperava ali, com as mãos na cintura, observando todos. Qual é seu navio mais rápido? Perguntou ao capitão. Rolf apontou para ele. Aelin o encarou e Dorian esperou pelo plano insano e inconsequente. Contudo, a jovem apenas falou sem olhar para nenhum deles. Rowan, Lissandra, Fenris e Gavriel, comigo. Aedion, suba na torre de vigia norte e conduza o arpão fixo. Abra um buraco na maldita lateral de qualquer navio que se aproximar demais da corrente. Dorian enrijeceu quando ela, por fim, se dirigiu a ele, vendo as ordens já estampadas nos olhos da jovem. Ele abriu a boca para protestar, mas Aelin declarou simplesmente: Esta batalha não é lugar para um rei. Mas é para uma rainha? Não havia diversão, nada além de calma gélida ao lhe entregar uma espada que ele não tinha percebido que a rainha levava na lateral do corpo. Damaris. Goldrin ainda estava presa às suas costas. O rubi brilhava como uma brasa viva quando ela disse: Um de nós precisa viver, Dorian. Assuma a torre de vigia sul. Fique na base e prepare sua magia. Derrube qualquer força que tentar cruzar a corrente. Não com aço, com magia. O rapaz prendeu Damaris ao cinto da espada, sentindo o peso estranho da arma. E o que você vai fazer? Indagou Dorian, como se, em resposta, o poder se contorceu em sua barriga, como uma víbora se enroscando para atacar. Aelin olhou para Rowan, para sua mão tatuada. Rolf, pegue qualquer corrente de ferro que tenha restado de seu comércio de escravos.
Precisaremos delas. Para ela, para Rowan, como uma segurança contra a magia de ambos, caso saísse do controle. Porque a Eileen ia velejar aquele navio até o coração da frota inimiga e explodiria todos para fora da água. Capítulo 34. Ela era uma mentirosa e uma assassina e uma ladra, e a Eileen tinha a sensação de que seria chamada de coisas muito piores ao fim da guerra. Mas, quando aquela escuridão sobrenatural se acumulou no horizonte, perguntou-se se havia tentado abocanhar mais do que ela e os amigos, com presas, podiam. A Eileen não cedeu 1 centímetro ao medo. Não fez nada a não ser deixar que fogo negro ondulasse por seu corpo. Assegurar aquela aliança era apenas parte do plano. A outra parte, a maior parte, era a mensagem. Não a Morhat, mas ao mundo, a qualquer potencial aliado observando aquele continente, contemplando se seria de fato uma causa perdida. Naquele dia, a mensagem ecoaria pelos reinos. Não era uma princesa rebelde destruindo castelos inimigos e matando reis. Era uma força da natureza, era uma calamidade. E uma comandante de lendários guerreiros imortais. E se aqueles aliados não se juntassem a ela? A Eileen queria que pensassem naquele dia, e no que ela faria ali, e se perguntassem se um dia a encontrariam em seus litorais e em seus postos também. Eles não tinham aparecido 10 anos antes. A Eileen queria que soubessem que ela não se esquecera daquilo. Rolf terminou de disparar ordens para seus homens e correu para embarcar no dragão marinho. A Edion e Dorian correram para pegar cavalos que o levassem até as respectivas torres de vigia. A Eileen se virou para Alessandra, que tranquilamente monitorava tudo, e falou baixinho. Sabe o que preciso que faça? Ao assentir, os olhos verdes musgo de Alessandra brilharam. A Eileen não se permitiu abraçar a metamorfa, não se permitiu sequer tocar a mão da amiga, não com Rolf observando, não com os habitantes da cidade olhando, com os micenianos perdidos entre eles. Então apenas disse, boa caçada. Fane soltou um rugido engasgado, como se percebesse o que realmente fora exigido da metamorfa. Ao lado, Gavriel ainda estava ocupado demais, encarando a Edion, que sequer olhara na direção do pai antes de prender o escudo e a espada às costas. Montar uma égua em estado deplorável e galopar até a torre de vigia. A Eileen declarou a Rowan, que já estava com o vento dançando nos cabelos prateados. Agimos agora. E então seguiram. As pessoas entravam em pânico nas ruas conforme a força escura tomava forma no horizonte. Imensos navios com velas pretas convergindo na baía como se fossem realmente carregados por um vento sobrenatural. Mas a Eileen caminhou até o imponente dragão marinho, com Lissandra ao lado e Rowan e os 2 companheiros atrás. Boquiabertas, as pessoas paravam a fim de olhar conforme eles subiam a rampa, verificando e reorganizando as armas, facas e espadas, um machado de Rowan que reluzia quando ele o prendeu na lateral do corpo, um arco e uma aljava cheia de flechas de penas pretas, que a Eileen presumia serem liberadas com precisão mortal por Fenris, e mais lâminas. Ao entrarem no deck de dragão marinho, a madeira primorosamente polida oscilando suavemente, a Eileen pensou que juntos formavam um arsenal ambulante. Assim que Gavriel colocou os pés a bordo, a rampa foi puxada pelos homens de Rolf. Os demais, sentados em bancos que ladeavam o deck, ergueram remos, 2 homens em cada banco. Rowan indicou Gavriel e Fenris com o queixo e os 2 silenciosamente se juntaram aos remadores, assumindo a ordenação e os ritmos que eram mais velhos que alguns reinos. Rolf saiu por uma porta que, sem dúvida, abria para seus aposentos, seguido por 2 homens levando imensas correntes de ferro. A Eileen caminhou até eles. Ancore-as contra o mastro principal e certifique-se de que haja espaço suficiente para que alcancem bem aqui. Ela apontou para o local onde parara no centro do deck, com bastante espaço vazio, com bastante espaço para que ela e Rowan trabalhassem. O Lorde Pirata disparou uma ordem para que começassem a remar, olhando uma vez para Fenris e Gavriel,
cada qual ocupando um remo, com os dentes expostos conforme aplicavam força considerável aos movimentos. Devagar, o navio começou a se mover, assim como os demais ao seu redor. Mas precisavam sair da baía primeiro, precisavam passar pelo limite de quebra-navios. Os homens de Rolf envolveram as correntes em volta dos mastros, deixando a extensão suficiente para que chegassem até a Elin. O ferro fornecia um limite, uma âncora para lembrá-la de quem ela era, do que era. O ferro a manteria presa quando a pura ampliação da magia, tanto dela quanto de Rowan, ameaçasse levá-la embora. O dragão marinho avançou devagar pelo porto, conforme os gritos e resmungos dos remadores de Rolf abafavam a comoção na cidade atrás deles. A Elin olhou rapidamente para cada uma das torres de vigia e viu Dorian chegar. Depois viu os cabelos dourados de Aedion disparando pela escada espiralada externa até o imenso arpão posicionado no topo. O coração da jovem se apertou por um momento, quando teve um lampejo da vez em que vira Sam correndo para o alto daquelas mesmas escadas, não para defender a cidade, mas para destruí-la. Ela afastou o toque gelado daquela lembrança e se voltou para Alissandra, de pé no corrimão do deck, observando o primo de Aelin também. Agora! Até mesmo Rolf parou de dar ordens ao ouvir a palavra. A metamorfa graciosamente se sentou no amplo corrimão de madeira, passou as pernas para o lado e caiu na água. Os homens do capitão correram até a beirada, pessoas em barcos acompanhando-os fizeram o mesmo ao ver a mulher mergulhar no azul vívido. Mas não foi uma mulher que afundou. Abaixo, bem no fundo, Aelin conseguia discernir o brilho e a transformação e a expansão. Homens começaram a xingar, mas Lissandra continuou crescendo mais e mais sobre a superfície, junto ao leito arenoso do porto. Os homens remavam mais rápido, só que a velocidade do navio não era nada em comparação à velocidade da criatura que emergia das ondas. Um grande focinho verde jade, salpicado de dentes brancos dilaceradores, bufou um fôlego poderoso, então mergulhou de volta para a água, revelando o lampejo de uma imensa cabeça e olhos atentos ao sumir. Alguns homens gritaram. Rolf apoiou a mão no leme. Seu imediato, com aquela espada de dragão marinho polida na lateral do corpo, caiu de joelhos. Lissandra mergulhou, deixando que vissem o longo corpo poderoso que despontava na superfície, pouco a pouco, conforme ela descia. As escamas cor de jade reluzindo como joias ao sol ofuscante do meio-dia. Que vissem a lenda direto das profecias, portanto, Aelin se certificou de que um aparecesse bem no maldito porto deles. Pelos deuses, murmurou Fenris de onde remava. De fato, foi praticamente a única reação que Aelin conseguiu reunir quando o dragão marinho mergulhou profundamente nadando adiante, pois aquelas eram barbatanas poderosas, asas que Lissandra estendia sobre a água, retraindo os pequenos braços dianteiros e as patas traseiras enquanto a imensa cauda espinhosa agia como leme. Alguns dos homens de Rolf murmuravam. Um dragão para defender nosso navio! As lendas de nossos pais! O Lorde Pirata estava verdadeiramente pálido ao encarar o local em que Lissandra tinha desaparecido para o azul, ainda agarrando ao leme, como se aquilo o impedisse de cair. 2 serpentes marinhas contra um dragão marinho, pois todo o fogo do mundo não funcionaria sobre o mar, e se quisessem uma chance de dizimar aqueles navios, não poderiam haver interferência sobre a superfície. Vamos lá, Lissandra, sussurrou Aelin e fez uma oração a Themis, a deusa das coisas selvagens, para que mantivesse a metamorfa ágil e determinada sobre as ondas. Aedion jogou longe o escudo das costas e afundou no assento diante do imenso arpão de ferro. A extensão da arma talvez fosse um palmo mais alta que ele. A cabeça era maior que a do general. Havia apenas 3 lanças. Precisaria fazer cada disparo valer. Do outro lado da baía, ele mal conseguia distinguir o rei assumindo uma posição à meia do nível mais inferior da torre. No mar, o navio de Rolf remava e se aproximava cada vez mais dos elos abaixados de quebra-navios.
Aedion pisou forte em um dos 3 pedais de controle do arpão armado, segurando as alças que posicionavam a lança no lugar, uma de cada lado. Cuidadosa e, precisamente, o general mirou o arpão no limite mais exterior da baía, onde 2 projeções da ilha se inclinavam uma na direção da outra, promovendo uma passagem estreita para o porto, onde quebravam logo além um recife, bom para destruir embarcações contra ele, e sem dúvida onde Rolf posicionaria o próprio navio, a fim de enganar a frota de Morhat para que desviasse pelo recife. Que diabo é aquilo? Sussurrou uma das sentinelas, que operava a arma, apontando na direção das águas da baía. Uma poderosa sombra longa disparava sobre a água adiante do dragão marinho. Mais rápida que o navio, mais rápida que um golfinho, o corpo extenso serpenteava pelo mar, carregado por asas que poderiam também ser barbatanas. O coração de Aedion pareceu parar. É um dragão marinho, respondeu ele com dificuldade. Bem, pelo menos sabia em qual forma secreta Lissandra andara trabalhando. E porque Ailin insistira em entrar no templo de Brannon, não apenas para ver o rei, não apenas para reivindicar a cidade para os Micenianos e Terrassen, mas para que a metamorfa estudasse os entalhes detalhados em tamanho real daqueles dragões marinhos, para que se tornasse um mito vivo. Aquelas 2, aquelas diabas artilosas e astutas, uma rainha de lendas, de fato. Como? Como? A sentinela se virou para os demais, que balbuciavam entre si. Ele vai nos defender? Lissandra se aproximou do quebra-navios, ainda abaixada sobre a superfície, girando e arqueando o corpo, passando perto das rochas como se estivesse se acostumando à nova forma, acostumando-se com ela durante o pouco tempo que tinha. Sim, sussurrou Aedion quando o terror lhe inundou as veias. Ela vai. A água estava morna e tranquila e eterna. E ela era a sombra escamosa que fazia os peixes com cores de joias dispararem para dentro dos lares de corais. Era uma ameaça ágil no mar que fazia os pássaros brancos, oscilando na superfície, se dispersarem em voo quando a percebiam abaixo. Raios de sol entravam como pilares pela água, e Lissandra, naquela pequena parte que ainda permanecia humana, sentia como se estivesse deslizando por um templo de luz e sombras. Mas lá, bem afastados, carregados por ecos de som e vibrações, Lissandra o sentia também. Mesmo os predadores maiores daquelas águas fugiam, partindo para o mar aberto além das ilhas. Nem mesmo a promessa de águas manchadas de vermelho poderiam mantê-los no caminho daquelas 2 forças prestes a colidir. Adiante, os poderosos elos de quebra-navio afundavam nas profundezas, como o colar colossal de alguma deusa que se abaixava para beber o mar. Lissandra lera sobre eles, os dragões marinhos há muito esquecidos e mortos, a pedido de Ailin, porque a amiga soubera que intimidar Rolf com os Micenianos apenas os levaria até certo ponto, mas se usasse o poder do mito também, o povo poderia se reunir em torno dele, e com um lar para finalmente lhes oferecer, naquelas ilhas e enterrassem, a metamorfa a estudar os entalhes dos dragões marinhos no templo, depois de Ailin ter queimado a poeira sobre eles. A magia da rainha preenchera as lacunas que os desenhos não mostravam, como as narinas que discerniam cada cheiro na correnteza e as orelhas que revelavam diversas camadas de som. Lissandra avançou para o recife logo além dos lábios abertos da ilha. Precisaria retrair as asas, mas ali armaria sua resistência. Ali teria que libertar cada instinto selvagem, abrindo mão de parte de si que sentia e se importava. Aquelas bestas, como quer que fossem feitas, eram apenas aquilo, bestas, animais. Não lutariam com moral e códigos, lutariam até a morte e lutariam para sobreviver. Não haveria misericórdia, nenhuma compaixão. Lissandra precisaria lutar com elas, lutavam. Fizera isso antes, se tornara feral não apenas naquele dia em que o castelo de vidro se despedaçara,
Mas na noite em que fora capturada e aqueles homens tinham tentado levar Evangeline, isso não seria diferente. Lissandra cravou as garras de ossos, dilaceradoras e curvas, contra o leito do Recife para manter a posição contra os impulsos da correnteza. Em seguida, olhou para o azul silencioso que se estendia infinitamente adiante. E então, começou a vigília da morte. Capítulo 35. Empoleirada no corrimão do dragão marinho, agarrada à escada de corda que fluía do imponente mastro, Ailyn saboreava a corrente refrescante que borrifava água em seu rosto conforme o navio cortava as ondas. Assim que a embarcação se afastara dos demais, Rowan fizera seus ventos tomarem as velas, lançando o dragão marinho com toda velocidade na direção da corrente monstruosa. Foi difícil não olhar para trás quando passaram pela corrente submersa, e logo em seguida a quebra-navios começou a subir, selando-os para fora da baía, onde os demais navios de Rolf esperariam em segurança atrás da corrente, para proteger a cidade que naquele momento os observava silenciosamente. Se tudo corresse bem, precisariam apenas daquela embarcação, dissera Ailyn ao pirata. E se corresse mal, então os navios não fariam diferença. Agarrando a corda com força, a jovem se inclinou para fora, vendo passar abaixo o azul e o branco vibrante, como um borrão ligeiro. Não muito rápido, dissera ela a Rowan. Não desperdice suas forças. Mal dormiu ontem à noite. Ele acabara de se inclinar e mordiscar a orelha de Ailyn antes de passar o banco de Gavriel para se concentrar. O guerreiro ainda estava ali, permitindo com seu poder que os homens parassem de remar e se preparassem para o que avançava em sua direção. Ailyn olhou de novo para a frente, na direção das velas pretas manchando o horizonte. A chave de Wyrd em seu peito murmurou em resposta. Ailyn podia senti-los. A magia podia sentir o gosto da corrupção no vento. Não havia sinal de Lissandra, mas ela estava por lá. O sol ofuscava nas ondas conforme a magia de Rowan diminuía a velocidade, fazendo-os deslizar determinadamente na direção de 2 picos da ilha que se curvavam um para o outro. Estava na hora. Ailyn se balançou para fora do corrimão e as botas se chocaram contra a madeira encharcada do deck. Muitos olhos se voltaram para ela, para as correntes espalhadas sobre o convés principal. Rolf caminhou até a jovem descendo do tombadilho, onde ele mesmo estivera operando o leme. Ela pegou uma pesada corrente de ferro, perguntando-se quem os grilhões haviam perdido. Rowan ficou de pé com um movimento firme e gracioso, alcançando Ailyn ao mesmo instante que Rolf. E agora? Indagou o capitão. Ailyn indicou com o queixo os navios já perto o bastante para discernir figuras entulhadas nos diversos decks. Muitas figuras. Vamos atraí-los para o mais próximo possível. Quando puder ver a parte branca dos olhos deles, grite para nós. E então ancore o navio a este bordo, para darmos a volta, acrescentou Rowan. Por quê? Perguntou Rolf, enquanto o guerreiro ajudava Ailyn a prender o punho da corrente. Ela deu um solavanco contra o ferro, pois a magia se contorceu. O férico segurou o queixo de Ailyn entre o polegar e o indicador, obrigando-a a lhe encarar os olhos determinados, mesmo ao explicar para Rolf. Porque não queremos os mastros no caminho quando abrirmos fogo. Acho que são uma parte importante do navio. O capitão grunhiu e saiu andando. Os dedos de Rowan deslizaram para segurar o maxilar de Ailyn em concha, acariciando a bochecha com o polegar. Invocaremos nosso poder devagar e com calma. Eu sei. Ele inclinou a cabeça, erguendo as sobrancelhas, um meio sorriso curvo, aquela boca pecaminosa. Tem mergulhado em seu poder há dias, não tem? Ela assentiu. Aquilo exigira grande parte de sua concentração. Fora um esforço enorme permanecer no presente, permanecer ativa e ciente enquanto se enterrava mais e mais fundo, invocando o máximo do poder que podia sem atrair atenção. Não queria arriscar aqui, não se você estivesse esgotado por ter salvado Dorian. Eu me recuperei, saiba você. Então, a demonstraçãozinha desta manhã,
Uma forma de aliviar a força total do poder, comentou ela sarcasticamente, e fazer com que Rolf mijasse nas calças. Rowan riu, soltando o rosto da jovem para lhe enterrar o outro punho da corrente. Aileen odiou o toque antigo e terrível dos grilhões em sua pele, na pele do férico, quando fechou a corrente no punho tatuado de Rowan. Rápido, informou Rolf do lugar no leme para onde havia retornado. De fato, os navios avançavam contra eles, nenhum sinal daquelas serpentes marinhas. Embora a metamorfa também estivesse fora de vista. Rowan apoiou a faca de caça na palma da mão e o aço brilhou contra o sol incandescente. Meio-dia. Precisamente porque a Aileen fora ao escritório de Rolf quase 2 horas antes. Ela praticamente soara o alarme para os ocupantes do fim. A jovem apostara que não esperariam até o pôr do sol, e pelo visto realmente temiam mais a ira de seu mestre caso ela escapasse do que temiam a própria luz. Ou eram burros demais para perceber que a herdeira de Mala estaria no auge do poder àquela hora. Quer fazer as honras, ou eu faço? Perguntou Rowan. Fenris e Gavriel tinham se levantado, lâminas em punha, enquanto monitoravam de uma distância segura. Aileen estendeu a mão livre, com as palmas cobertas de cicatrizes, e tomou a faca do guerreiro. Um corte rápido fez com que a pele ardesse, então sangue morno aqueceu a pele pegajosa devido à água do mar. Rowan estava com a faca 1 segundo depois e o cheiro de seu sangue preencheu o nariz de Aileen, deixando os sentidos aguçados. Em seguida, a jovem estendeu a palma da mão ensanguentada. A magia rodopiou para o mundo com ela, estalando nas veias nos ouvidos. Aileen conteve a vontade de bater com o pé no chão e de estender os ombros. Devagar, repetiu o férico, como se sentisse o gatilho instável que era o poder de Aileen no momento. E com calma. O braço acorrentado do férico deslizou em volta da cintura da rainha, segurando-a contra ele. Estarei com você o tempo todo. Ela ergueu a cabeça para estudar o rosto de Rowan, as feições severas e a tatuagem curva. O guerreiro se inclinou para lhe dar um beijo suave na boca. E quando os lábios dos dois se encontraram, ele uniu as palmas ensanguentadas também. Magia disparou pelo corpo de Aileen, antiga e travessa e esperta. Então ela arqueou o corpo contra Rowan, os joelhos fraquejando conforme o poder cataclísmico do príncipe rugia para dentro de si. Aileen sabia que tudo que as pessoas no deck viam eram 2 amantes se abraçando. Ela mergulhou ainda mais profundamente no próprio poder e sentiu Rowan fazer o mesmo com o dele. Sentiu cada gota de gelo e vento e relâmpago que disparava do guerreiro para ela. E, ao chegar na jovem, o núcleo do poder do guerreiro cedeu, derretendo-se e transformando-se em brasa e fogo selvagem. Ele se tornou o coração derretido da terra, moldando o mundo e dando a luz a novos territórios. Mais e mais fundo ela foi. Aileen tinha uma vaga sensação do navio oscilando sobre os dois, podia sentir o leve ardor do ferro que rejeitava sua magia, assim como a presença de Fenris e Gavriel tremeluzindo em volta deles, como velas. Fazia meses desde que puxara tão profundamente do abismo de seu poder. Durante o tempo em que treinara com Rowan em Wendling, o limite do poder fora imposto por ela mesma. E então, naquele dia com os Valg, tinha irrompido mais além. Descobrira todo um nível oculto abaixo. Aileen conjurara poder dali quando circundava Doranelli, levando um dia inteiro para mergulhar tão longe para sacar o que precisava. Aileen começara aquela descida 3 dias antes. Tinha esperado que fosse parar depois do primeiro dia, que fosse atingir aquele fundo que sentira antes. Mas não o atingira. E agora? Agora, com o poder de Rowan se unindo ao seu? O braço do macho ainda a segurava com força contra o corpo, e Aileen teve a sensação distante e abafada do casaco do férico lhe roçando levemente o rosto, da rispidez das armas presas sobre o casaco, do cheiro percorrendo-a, acalmando-a. Ela era como uma pedra atirada ao mar do próprio poder, do poder de ambos, para baixo e para baixo e para baixo. Ali estava o fundo,
o fundo coberto de cinzas, o poço de uma cratera dormente. Apenas a sensação dos próprios pés contra o deck de madeira a impedia de mergulhar naquelas cinzas para aprender o que poderia estar dormente abaixo delas. A magia de Ailin sussurrou para que começasse a escavar as cinzas e a fuligem, mas a mão de Rowan lhe apertou a cintura. Calma, murmurou ele ao ouvido da jovem. Calma. Uma quantidade ainda maior do poder do férico fluiu para Ailin. Vento e gelo se revirando com o poder da jovem, transformando-se em um turbilhão. Perto agora, avisou Rolf de algum lugar próximo de outro mundo. Mire no meio da frota, ordenou Rowan. Disperse os navios que os flanqueiam para o Recife, onde naufragariam, deixando que os sobreviventes fossem derrubados pelas flechas disparadas por Fenris e pelos homens de Rolf. Rowan precisaria estar atento então, observando quando a força se aproximasse. Ailin podia senti-los, podia sentir a irritação da magia se intensificar em resposta à escuridão que se reunia além do horizonte de sua consciência. Quase ao alcance, gritou Rolf. Ela começou a subir, arrastando o abismo de chamas e brasas consigo. Com calma, murmurou Rowan. Mais e mais Ailin subia, voltando para o mar e a luz do sol. Aqui, parecia chamar aquela luz do sol para mim. A magia disparou para a luz, para aquela voz. Agora! Disparou Rolf. E, como uma besta selvagem libertada da coleira, a magia de Ailin rompeu. Tudo estava indo bem conforme Rowan entregava o poder para ela. Ailin parava e hesitava algumas vezes, mas tinha a descida sob controle. Mesmo que o poço ficava mais profundo que nunca. Era fácil esquecer que a jovem ainda estava crescendo, que o poder amadurecia com ela. E quando Rolf gritou, agora, Rowan soube que tinha esquecido de si mesmo para o próprio azar. Um pilar de chamas que não queimavam irrompeu de Ailin, chocando-se contra o céu, transformando o mundo em vermelho e laranja e dourado. Ela foi arrancada dos braços do guerreiro com a força da magia, e ele lhe segurou a mão com uma força dolorosa, recusando-se a permitir que Ailin quebrasse a linha de contato. Os homens ao redor cambalearam para trás, caindo de bunda no chão conforme olhavam boquiabertos para cima com terror e espanto. Subindo ainda mais, aquela coluna de chamas rodopiou, um redemoinho de morte e vida e renascimento. Pelos deuses, sussurrou Fenris atrás dele. Mesmo assim, a magia de Ailin se derramou ao mundo. Mesmo assim, ela queimou mais forte, mais selvagemmente. Com dentes trincados e a cabeça arqueada para trás, ela ofegava de olhos fechados. Ailin, avisou Rowan. O pilar de chamas começou a se expandir, ficando envolto em azul e turquesa. Chamas que poderiam derreter ossos, rocha e terra. Demais. Rowan dera magia demais a ela, e Ailin mergulhara muito profundamente no próprio poder. Através das chamas que os envolviam, o príncipe férico olhou para a frenética frota inimiga, a qual disparava para fugir, para sair do alcance. A demonstração de Ailin não era para eles, porque não havia como escapar, não com o poder que ela puxara consigo. A demonstração era para os demais, para a cidade que os observava, para que o mundo soubesse que ela não era uma mera princesa brincando com brasas bonitinhas. Ailin, repetiu Rowan, tentando puxar a ligação entre os dois, mas não havia nada ali. Apenas a boca aberta de alguma besta imortal e antiga. Uma besta que abrira um olho, uma besta que falava a língua de 1000 mundos. Gelo inundou as veias do guerreiro. Ailin estava usando a chave de Wyrd. Ailin! E então Rowan sentiu. Sentiu o fundo do poder de Ailin rachar e se abrir, como se a besta dentro daquela chave de Wyrd estivesse batido o pé, fazendo com que cinzas e rochas lascadas se despedaçassem abaixo, revelando um núcleo revolto e derretido de magia, como se fosse o coração selvagem da própria mala. Ailin mergulhou no poder, banhou-se nele. Rowan tentou se mover, tentou gritar para que ela parasse, mas Rolf, os olhos abertos como o que só podia ser terror e assombro, rugiu para ela.
Abra fogo! Aelin ouviu aquilo, e tão violentamente quanto perfurara o céu, o pilar de fogo disparou para baixo, disparou de volta para ela, encolhendo-se e envolvendo-se dentro da jovem, fundindo-se em um núcleo de poder tão quente que chiou dentro de Rowan, lhe queimando a alma. As chamas se extinguiram no mesmo segundo em que Aelin alcançou Rowan com mãos incandescentes e arrancou o que restava da magia do férico. Justamente no momento em que a jovem lhe soltou a mão, justamente no momento em que o poder dela e o da chave de Wyrd se fundiram, Rowan desabou de joelhos e ouviu um estalo dentro da própria mente, como se relâmpago o tivesse partido. Quando Aelin abriu os olhos, o guerreiro percebeu que não era trovão, mas o som de uma porta sendo escancarada. O rosto da jovem ficou inexpressivo, frio como os espaços entre as estrelas e os olhos. A cor turquesa queimava forte em volta de um núcleo prateado. Não havia nenhum indício de dourado. Essa não é Aelin, sussurrou Fênix. Um leve sorriso se abriu na boca carnuda de Aelin, cruel e arrogante, e ela examinou a corrente de ferro envolta no pulso. O ferro derreteu, fazendo com que o metal queimasse o convés de madeira e descesse para a escuridão abaixo. A criatura que olhava pelos olhos de Aelin fechou os dedos em punho. Luz escorreu pelos dedos fechados. Luz fria e branca. Tendões tremeluziram. Chama prateada. Saiam de perto! Avisou Gavriel. Saiam de perto e não olhem! Gavriel estava de fato de joelhos, curvando a cabeça e desviando o olhar. Fênix o imitou, pois o que olhava para a frota sombria reunida ali, o que preenchia o corpo da amada de Rowan, ele sabia, alguma parte primitiva e intrínseca sabia. Deona, sussurrou o férico. Ela voltou os olhos para ele, como uma pergunta e uma confirmação. Então disse a Rowan, com uma voz grave e oca, jovem e velha. Toda chave tem um fecho. Diga à rainha que foi prometida para recuperá-lo em breve, pois todos os aliados do mundo não farão diferença se ela não empunhar o fecho, se não juntar aquelas chaves a ele. Diga a ela que chama e ferro, unidos, se fundem em prata para conhecer o que precisa ser encontrado. Um simples passo é tudo o que será necessário. Então, ela virou o rosto de novo, e Rowan percebeu o que era o poder na mão dela, percebeu que a chama que seria disparada queimaria de tal fúria, percebeu que era o frio das estrelas, o frio de luz roubada. Não era fogo selvagem, mas fogo lunar. Em um momento ela estava ali, e então não estava mais. Fora empurrada para o lado, depois trancafiada em uma caixa sem chave, e o poder não era dela, o corpo não era dela, o nome não era dela. E ela podia sentir a outra ali, preenchendo-a, rindo baixinho conforme se maravilhava com o calor do sol no rosto, com a brisa úmida do mar que lhe cobria os lábios com sal, com a dor na mão que já curada do ferimento. Tanto tempo, fazia tanto tempo desde que a outra tinha sentido tais coisas, sentido completamente e não apenas como algo intermediário e diluído. E aquelas chamas, as chamas dela e da magia de seu amado, pertenciam a outra agora. A uma deusa que passara pelo portão temporário que pendia de seus seios e tomara seu corpo como se fosse uma máscara. Não tinha palavras, pois não tinha voz, ego, nada. E só conseguia observar como se por uma janela, conforme sentia a deusa, a qual talvez não a tivesse protegido e sim caçado durante a vida toda, em busca daquele momento, daquela oportunidade, examinar a frota sombria adiante, tão fácil de destruir. No entanto, mais vida tremeluzia. Atrás, mais vida para dizimar, para ouvir os gritos agonizantes com os próprios ouvidos, para testemunhar em primeira mão qual seria a sensação de deixar de existir de uma forma que a deusa jamais poderia. Ela observou a própria mão envolta em chamas brancas pulsantes começar a se mover da frota sombria para onde estivera voltada.
em direção à cidade desprotegida no coração da baía. O tempo reduziu a velocidade e se estendeu conforme o corpo se virou para a cidade, conforme ela ergueu o próprio braço e voltou o punho para o coração da cidade. Havia pessoas no cais, os descendentes de um clã perdido. Alguns fugiam da demonstração de fogo que ela libertara momentos antes. Seus dedos começaram a se abrir. Não! A palavra foi um rugido, uma súplica, e prata e verde lampejaram em sua visão. Um nome ecoou por dentro dela conforme ele se colocou no caminho daquele punho, daquele fogo lunar, não apenas para salvar os inocentes na cidade, mas para poupar a alma dela da agonia caso os destruísse. Rowan, e quando o rosto se tornou nítido, a tatuagem contrastante ao sol, quando aquele punho cheio de poder inimaginável começou a se abrir na direção do coração dele, não havia força em nenhum mundo que pudesse mantê-la contida, e a Elin Galatna se lembrou do próprio nome ao destruir a jaula em que aquela deusa a enfiara, ao pegar aquela deusa pelo maldito pescoço e atirá-la para fora, por aquele buraco aberto pelo qual a deusa se infiltrara, para então a selar. A Elin disparou para dentro de seu corpo, de seu poder. Fogo como gelo, fogo roubado das estrelas. Os cabelos de Rowan ainda se moviam quando ele parou subitamente diante do punho que se abria. O tempo disparou de novo, cheio e rápido e implacável. A Elin teve apenas tempo suficiente para se jogar para o lado, para inclinar o punho já aberto para longe de Rowan, para apontar para qualquer lugar, menos para ele. Então o navio abaixo dela, as fileiras do centro e da esquerda da frota sombria diante dela, assim como o limite exterior da ilha atrás da frota, explodiram em uma tempestade de fogo e gelo.